Paz do Senhor, meus irmãos, é com muita satisfação que estou novamente aqui fazendo este vídeo para fazermos a segunda parte do nosso estudo, Vencendo as Fortalezas de Satanás. E hoje nós vamos falar sobre traição. Traição não é o mesmo que adultério. Adultério é totalmente distinto de traição, porque ofensa, traição e ódio são fortalezas de Satanás. E como base para o texto de hoje, a mensagem, eu quero ler Mateus capítulo 24 e o versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus: E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nesse tempo, muitos irão se ofender, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus capítulo 24, versículo 10. Neste tempo, muitos serão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão ou aborrecerão. Então, como nós começamos o nosso estudo, e a primeira parte do nosso estudo nós falamos sobre ofensa, a segunda parte é traição, que são fortalezas que Satanás criam do interior na vida das pessoas, levando ao fracasso, levando ao desespero, levando a sua vida a fragilidades espirituais. E nós temos que entender que o propósito de Deus é nos fortalecer para que possamos viver uma vida íntegra, digna diante de Deus. E temos que entender o que é traição. Traição, irmão, é quando eu busco a minha proteção, o meu benefício, à custa de alguém. É o abandono do relacionamento com alguém, com seu irmão, de sua comunhão. É quando, irmão, o relacionamento de alguém se acaba com outro por causa da ofensa, porque a ofensa gerou a traição. Como antes eu disse na primeira parte do estudo, que tudo é um processo, vem a ofensa, vem a traição e vem o ódio. E é isso que hoje queremos falar sobre a traição, sabendo que a traição é tudo aquilo que eu busco em benefício e proteção da minha vida sobre alguém ou por meio de alguém. É quando eu acabo um relacionamento com a pessoa por causa de uma ofensa, então eu passo a traí-lo, e trair significa desonrar a pessoa. Não dá mais credibilidade, confiança ao caráter, à personalidade, à honra a alguém. E é isso que o texto de Mateus capítulo 24, versículo 10 deixa bem claro. E neste tempo, disso presente, muitos hão de ofender-se, trair-se e odiar um ao outro. Quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, versículo 10 e 11, ele diz: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder, porque as milícias de Satanás, os dardos de Satanás, estão sobre as nossas vidas. Sabemos, irmão, que Satanás tem a sua astúcia, a sua tática de como nos cercar, de como nos destruir, como dominar as nossas vidas. E a traição já é o segundo processo de suas fortalezas, porque primeiro ofende, depois a gente passamos a trairmos a um outro porque o irmão nos ofendeu ou porque nos sentimos ofendidos. E temos que entender uma coisa, irmão, que a traição, ela nos leva a algo, porque primeiro nós fomos ofendidos. A traição, em relação aos nossos irmãos, nos gera separação, ou seja, isolamento. Porque nos sentimos ofendidos e vamos agora passar a trair o nosso irmão, porque vamos criar estratégia também para ofendê-lo. E isso acontece demais entre nós irmãos, cristãos, servos do Senhor. Se nós vemos em Provérbios capítulo 18 e o versículo 1, nós vamos ver isso bem claro, o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Provérbios 18, versículo 1, ele deixa bem claro que a pessoa traída, ela se sente dessa forma.
O texto nos diz, irmão, que busca-se o seu próprio desejo, aquele que se separa, ou seja, aquele que se sente traído, ele insurge contra a verdade e contra a sabedoria, porque ele se sente tão ofendido que ele vai se isolar e começar a tramar, maquinar ódio também contra o seu irmão, ofensa contra o seu irmão, porque ele é a pessoa que está sendo traída por causa da ofensa do seu irmão. Então, se as pessoas não aprenderem, irmão, que a traição são terrenos férteis para que Satanás destrua a si próprio e aos demais. Então, vamos entender algo. Por que é que eu me sinto traído? Porque alguém me ofendeu. Então, pelo fato de eu me sentir traído, eu vou me proteger, eu vou buscar os meus próprios benefícios em cima de alguém que me ofendeu, porque ele errou de fato. Então, irmãos, aí é onde Satanás cria as suas fortalezas para que, primeira coisa, não haja comunhão. Segundo, ele nos isola e começa a enfraquecer a nossa vida. As pessoas traídas, irmãos, são como cidades sitiadas, cercadas. Porque eu acho interessante quando a palavra diz que um irmão ofendido, ele é como uma cidade sitiada que não conquistará. É como se ele coloca ferrolhos naquela cidade. E quem é traído, ele está dentro dessa cidade. E as muralhas estão cercando. E toda pessoa traída que está como essa cidade sitiada, cercada, os seus muros só servirão para a proteção dele e para benefício daqueles que têm amizade com ele. Então, Satanás ele cria uma estratégia de isolar a sua vida e começa a encher o coração das pessoas que estão ofendidas para dizer que ela foi traída. Fulano não me honra mais, fulano não me ama mais, fulano, ciclano e beltrano, irmão fulano tal, ele não consegue mais andar comigo. Então você passa a se sentir traído por causa dessas ocasiões. Mas Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, irmão, ele está aqui para te ajudar a vencer essas fortalezas de Satanás. Fazer com que o amor de Deus seja derramado dentro de você e comece a vencer essas fortalezas que estão dentro das nossas vidas. A traição leva ao ódio, gera o ódio dentro de nós. E a Bíblia diz que quem odeia o seu irmão é homicida, e quem é homicida não tem parte do reino de Deus, como diz a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Quem sabe alguém já saiu do processo de ofensa e está passando o processo de traição. Ela está ferida, ela está machucada, ela está espiritualmente destruída porque foi ofendida, está vivendo uma vida de traição e começa a processar pensamentos, maquinar pensamentos que não são da vontade de Deus e vai passar agora a odiar o seu irmão que lhe ofendeu. Então vamos entender uma coisa, irmão, essa traição vai levar você ao ódio. E esse ódio é a falta de amor de Deus no coração das pessoas. Nós temos que entender uma coisa, existem dois tipos de amor. O amor que é chamado de filéus, o amor de afeição pelo nosso irmão, e o amor ágape, o amor de Deus. E nós só podemos vencer essas fortalezas de Satanás se de fato o amor ágape de Deus estiver derramado dentro dos nossos corações. Porque a ofensa te leva a trair o teu irmão. E a traição te gera ódio contra o seu irmão. E Jesus Cristo, ele não quer que façamos isso. Jesus foi traído por Judas. Claro que sobre a vida de Judas era algo que tinha que acontecer, era algo que estava escrito. Não é o fato que também nós temos que viver da mesma forma que Judas fez com Jesus, não. Mas Jesus disse para Judas, tu trai um amigo com beijo. Ou seja, o beijo é um ato de um relacionamento de uma pessoa com a outra. E é isso que acontece. Quando as pessoas não se relacionam mais da forma que elas se relacionavam, você se sente que é ofendido e se sente que está sendo traído e passa também a trair o seu irmão, ofender o seu irmão e odiar o seu irmão. Porque isso são ofensas de Satanás que são criadas dentro do coração dos irmãos, das pessoas. Então, irmão, o amor de Deus cobre tudo isso, o perdão de Deus, o seu perdão para com seu irmão, cobre tudo isso. Porque o perdão cobre multidões de pecado, diz a palavra do Senhor. E nós temos que pôr isso em prática, irmãos, contra os nossos irmãos. Deixa eu ler algo para você, na palavra do Senhor sobre isso. Provérbios capítulo 6,
versículos 12 ao 19, a palavra de Deus diz assim, ó: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração, todo tempo maquina o mal, porque ele se sente traído, anda semeando contendas, porque ele se sentiu traído, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, e mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, é o que semeia contenda entre irmãos. Por que, irmão? Porque ele se sentiu ofendido e está vivendo um processo de traição e vai semear tudo isso. Então é forte o que Satanás cria, essas fortalezas dentro de nós e de nossos irmãos. Então aprenda uma coisa hoje com essa palavra: se você está sentindo traído porque foi ofendido, Jesus também passou isso. Mas Paulo disse algo bem claro aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Peça que o amor de Deus seja derramado dentro do seu coração, para você perdoar o seu irmão, na qual você se sentiu ofendido e está traindo a sua honra, o seu caráter, a sua vida. Jesus não quer isso para nós. Jesus quer de fato que vivemos o amor de Deus para com a nossa vida, para com os nossos irmãos, e vivemos a verdadeira comunhão, na qual eu dou o amor e recebo o amor de Deus que está derramado dentro das nossas vidas. Então, meu amado, Jesus é o antídoto para a tua vida, com o seu amor e com o seu perdão. Faça de igual modo, assim como Cristo nos recebeu, recebais uns aos outros, e vivam uma verdadeira vida de Cristo. Liberem a vida de Cristo, para que também vocês tenham a vida de Cristo. Que Deus os abençoe, guardem essa palavra em vossos corações e ponham em prática, e com certeza Jesus está curando a tua alma, tuas emoções, os teus sentimentos, para viver uma vida com Deus e para com o seu irmão. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.